Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nessa exposição nós vamos tratar da situação quando as raízes da equação característica são números complexos. A gente está estudando a situação que tem uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, onde os coeficientes A, B e C são números, são constantes. Aí para essa equação, relembrando que associa a equação característica, uma equação de segundo grau, e para encontrar as soluções dessa equação, nós resolvemos a equação característica e nós estamos considerando o caso que essas raízes são números complexos. Lembrando que quando uma das raízes de uma equação é um número complexo A mais BI, o conjugado dele também tem que ser uma outra solução. Então, nesse caso, você tem A mais BI e A menos BI. Para resolver esse problema, na última exposição, nós discutimos o que seria encontrar a exponencial de número complexo. Então, E exponencial de A mais BI pode ser como sendo exponencial de A vezes exponencial de BI. E a exponencial de BI é sempre o cosseno do número que multiplica I, cosseno de B, mais I, seno de B. Isso foi o que nós fizemos na nossa última exposição. Então, agora, usando essa expressão, essa identidade, nós vamos voltar para as soluções da equação diferencial. A solução da equação diferencial é sempre y igual a exponencial de RT, R1t e R2t, que são as duas raízes da equação. Então, vamos fazer o caso que T R é igual a mais BI, tá? Substituindo, você vai ter exponencial de uma das soluções que a gente está supondo A mais BI. Então, vai dar A mais BI vezes T. Isso aqui é a solução da equação diferencial. É exponencial RT, a gente chamou o R1 de A mais BI, então vai ficar A mais BI vezes T. E aqui usando as propriedades da exponencial, para poder caber, vai dar a exponencial de A vezes T, né? Primeiro eu vou fazer aqui a distributividade da A vezes T, vezes a exponencial de B, BI vezes T. Vou escrever B vezes T. E para colocar o número imaginário, o I puro à direita. E agora usando aquela identidade que nós fizemos na aula passada, eu acabei de relembrar, a exponencial do número real vezes o número complexo aqui é o cosseno do número real, cosseno de BT, mais I vezes seno desse número real que multiplica o I, que é B vezes C também. Eu não estou colocando os parênteses aqui não, tá? Porque é cosseno de tudo, aqui é seno de tudo. Só que aqui nós ainda temos um problema. A gente encontrou uma solução, que vamos chamar de y1, escrito dessa forma, mas ainda tem um problema aqui que essas soluções que nós estamos procurando são soluções reais. E esse aqui não é um número real, né? Claro, quando eu desenvolver aqui, vamos até desenvolver, nós vamos ter que y1 vai ser igual a exponencial de AT vezes cosseno de BT dá exponencial de AT vezes o cosseno de BT. Agora, mais exponencial de AT vezes essa outra parcela. Vai dar exponencial de AT vezes seno de BT vezes I. Isso aqui tudo multiplicado por I. Por isso que, em geral, é costume colocar o I na frente, para não ter que colocar esse parênteses, né? Porque você não colocar o parênteses, fica seno de BT vezes I. E colocando parênteses, é isso aqui tudo vezes I. Então é comum escrever o I na frente por causa disso. Bem, e aqui, então, Y foi encontrado, está escrito dessa forma, mas o que está acontecendo aqui, isso aqui é um número complexo, é um número complexo, tem uma parte imaginária aqui, e não vai nos servir como solução dessa forma que está. Então nós vamos fazer alguma argumentação algébrica para poder encontrar quem são as duas soluções. Então essa aqui é uma das soluções y1, por enquanto ela é complexa, então não vai nos servir. E a outra solução é encontrada quando a gente faz y igual a R2t. Ou seja, nós vamos encontrar outra solução. Y igual a exponencial de R2 vezes T. Lembrando que o R2 era o conjugado de A mais BI, então é A menos BI vezes T. E como você pode aqui distribuir, vai ficar exponencial de A vezes T vezes a exponencial de menos BT
t vezes i, né? Vai fazer a vezes t, e menos bi vezes t dá menos bti. Então, usando mais uma vez a fórmula de Euler, né? Aquela relação chama-se fórmula de Euler, nós temos que esse aqui a gente chamou de y2, vai ser igual a exponencial de a vezes t, que multiplica. A relação é a seguinte: quando você tiver exponencial de número real vezes número complexo, é o cosseno desse número real que multiplica o número i, que multiplica a unidade imaginária, então vai dar cosseno de menos bt, mais i vezes esse mesmo coeficiente aqui, multiplica i, menos bt. Só agora a gente pode usar o que a gente conhece da função cosseno e seno. A função cosseno, ela é uma função par. Então, cosseno de menos um ângulo é igual ao cosseno desse ângulo. Então, isso pode ser reescrito como sendo a exponencial de at vezes o cosseno de bt, porque o cosseno de menos bt é a mesma coisa que o cosseno de bt. Agora, para o seno é uma função ímpar. Para a função, você pode colocar o menos aqui para fora da função. Então, vai ficar menos mais dá menos i vezes o seno de bt. E agora aqui fazendo a distribuição, então a gente encontrou que y2 é igual a exponencial de at vezes o cosseno de bt menos exponencial de at vezes isso aqui tudo. Vou colocar agora o i na frente para ficar mais bonitinho, dá exponencial de at vezes o seno de bt. Então nós encontramos agora duas soluções. A primeira, que está na outra folha, eu vou colocar aqui para a gente relembrar, é y1 igual a exponencial de at cosseno de bt mais i vezes exponencial de at seno de bt, que era a primeira solução que a gente tinha discutido antes. Observe que um é o conjugado da outra, né? Só mudou aqui o menos pelo mais. Só que nós queremos soluções reais. Essas duas funções y1 e y2 são soluções de equação, mas são soluções complexas. E a gente não vai trabalhar com números complexos, a gente está estudando apenas funções reais, situações envolvendo números reais. Mas nós sabemos que o conjunto de soluções é um espaço vetorial. Somar soluções, você ainda tem uma solução. Multiplicar por escalar, você ainda tem uma solução. Então a gente pode eliminar aqui, ó, esse número complexo, né? Você tem dois números complexos conjugados. Quando a gente somar, vai virar um número real puro, né? Um número real. Ou seja, eu posso somar aqui y com y2. E quando a gente fizer isso, esse termo, menos i com mais i, vezes isso aqui tudo vai dar zero. Então vai sobrar apenas a parte real aqui, o dobro dela. Então a gente vai encontrar uma solução de uma equação. E agora essa solução, vou colocar somente aqui, essas duas partes que nos interessam. Somando essas duas aqui, nós vamos ter apenas, vai cancelar esse termo com esse, vai dar apenas o dobro desse termo, né? Então, vamos somar y1 mais y2. Então, exponencial de at cosseno de bt mais exponencial de at cosseno de bt dá duas vezes a exponencial de at cosseno de bt. E o número mais o seu simétrico dá zero. Portanto, a gente encontrou aqui quem é uma nova solução, que é o dobro da parte real aqui do número da solução complexa. Mas lembrando que a gente quer essas soluções é mais simples possível. Claro que se esse aqui é uma solução. Se eu multiplicar por uma constante, continua sendo uma solução? Sim, né? Porque a gente viu que, que quando você multiplica soluções por constantes, você já tem uma solução. Então eu posso reescrever ainda, ó, multiplicando tudo por um meio, para poder isolar esse termo aqui, e nós vamos ter uma nova solução que vai ser, que eu vou chamar ela de y1, tá? Que vai ser exatamente y1 barra, para não confundir com a primeira y1, que vai ser exatamente metade disso daqui, exponencial de at vezes cosseno de bt. Ou seja, a gente encontrou uma solução para a equação diferencial. Foi exatamente pegar essa aqui e multiplicar pelo meio, tá? Então, trabalhando com essas duas equações aqui de cima, y1 e y2, as soluções, nós encontramos uma nova solução que foi essa. A gente fez isso somando as duas, depois multiplicando pelo meio, porque esse termo aqui desaparece. Mas a gente também poderia subtrair para poder cancelar esse termo e ficar apenas com uma outra parte aqui envolvendo apenas a função seno e exponencial de at. Vamos fazer isso? Então vamos fazer y1 menos y2. Quando a gente fizer y1 menos y2,
Isso vai dar ok. Vai ficar esse termo menos esse, 0. 0. Um número menos ele vai dar 2 vezes, né? Porque menos me dá mais, então vai dar 2 vezes I exponencial de AT vezes o seno de BT. Nesse caso, nós podemos ainda isolar esse termo exponencial de AT seno de BT multiplicando tudo pelo 1 sobre 2i para cancelar, ou dividindo tudo por 2i. Então, ao fazer isso, né, você tem uma constante aqui, ó, vezes exponencial de AT seno de BT. Se eu multiplicar por uma constante, você ainda vai ter uma solução. Então, vamos multiplicar por uma constante que é exatamente o inverso de 1 sobre 2i para a gente poder cancelar. E a gente vai encontrar uma nova solução, que eu vou chamar y2 barra, que é exatamente igual a exponencial de AT vezes o seno de BT. Então, agora nós encontramos duas soluções da equação diferencial linear homogênea, que são exatamente a exponencial de AT cosseno de BT, onde A é a parte real do número complexo, que é a solução da equação característica, e B é a parte imaginária, é o número que multiplica o I. Nos dois casos. Só que aqui uma das é o cosseno, outra é o seno. Ou seja, a gente encontrou aqui um par de soluções para essa equação diferencial, que é exatamente exponencial de AT cosseno de BT e exponencial de AT seno de BT, onde A e B são exatamente as raízes da... A e B são a parte real e imaginária da raiz da equação característica. Já a raiz era A mais BI e R2 era A menos BI. Esses números A e B exatamente aparecem como esses coeficientes da solução. E é um exercício para vocês fazerem, calcular o Wronskiano para essas duas funções e mostrar que elas são linearmente independentes. Que é uma boa, né, fazer esse exercício. Fica um exercício para vocês fazerem, tá? Lembrando que é o Wronskiano, você vai colocar uma matriz, um determinante. Na primeira linha você vai colocar as funções, exponencial de AT cosseno de BT e exponencial de AT seno de BT. E na outra você vai colocar as derivadas, que vai dar um bocado de trabalho aqui, né? Você tem que usar a regra do produto. E daí você faz esse determinante e observa que ele sempre vai ser diferente de zero. E aí a gente faz ou não faz? Fica como um exercício para vocês fazerem, que é dar trabalho e a gente já viu esse conteúdo. Mas o interessante é que essas duas soluções vão ser linearmente dependentes. Se você não quiser fazer o Wronskiano, você pode verificar que não tem nenhum número que eu multiplique aqui por uma constante, não tem nenhum número que eu multiplique por essa função, para que dê essa outra, né? A gente já viu envolvendo o cosseno e o seno. Pronto, então vamos aproveitar e fazer um exemplo utilizando essas duas soluções. Então a equação diferencial que a gente vai resolver, para ilustrar como aplicar esse método, essa equação aqui. y2' mais 4 vezes y igual a 0. Então, é uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes. A equação característica associada é r² mais 4 igual a 0. Não tem um termo aqui em y'. Então, nesse caso, resolvendo, vamos ter que r² é igual a menos 4. E, portanto, r é igual a mais ou menos 2 vezes i, né? Porque aqui, quando você vai dar de 4, dá 2. 2 mais ou menos 2 vezes i. Então, nesse cálculo, escrevendo o número complexo na forma a mais bi, então a primeira raiz vai ser... A parte real aqui é 0. Então vai ficar 0 mais 2 vezes i. E a outra raiz vai ser 0 menos 2 vezes i. Então, quem vai ser a solução? As soluções linearmente independentes é sempre e elevado a t, vou colocar aqui para a gente relembrar, cosseno de bt, e a outra solução exponencial de at vezes seno de bt, onde a é a parte real da solução e b é o... não é a parte imaginária, que a parte imaginária é tudo isso aqui, né? O coeficiente da parte imaginária. Que tanto faz aqui, no caso aqui o 2, tá? Porque você não faz pegar o 2 com o menos 2, porque
pelas funções seno e cosseno C par e asseno C ímpar, vai dar a mesma coisa no final das contas. Vai só aparecer aqui um menos na frente multiplicando, não vai alterar as soluções. Então, as soluções vão ser, então, y igual a... Quanto é que é A? A é 0. Então vai ficar A elevado... Vou escrever aqui passo a passo. Vai ficar E elevado a AT. A é 0, então dá 0t. Vezes cosseno de BT. Quem é B? 2. 2t. E y2 vai ser igual a E exponencial de AT. O A é 0. Então 0t vezes o seno de BT. Quem é B? 2. 2t. E agora substituindo os valores. Y1 é igual a... E elevado a 0 dá 1. Vai dar apenas cosseno de 2t. E a outra solução, y2 igual a seno de 2t. De tal forma que agora a solução geral para essa equação diferencial, que engloba todas as outras, é uma constante C1 vezes cosseno de 2t mais outra constante C2 vezes seno de 2t. Pronto, então com isso a gente encerra essa parte das equação característica. Relembrando que, agora que a gente fechou todos os casos, quando você tiver uma equação diferencial de segunda ordem, a coeficientes constantes, AY duas linhas mais BY' mais CY igual a 0, aí você associa a equação característica, R ao quadrado mais BR mais C igual a 0, e agora você vai resolver a equação característica. Aí tem três casos. Se você tiver duas raízes distintas, reais, R1 e R2 pertencentes aos reais, com elas diferentes, as duas soluções linearmente dependentes que você está procurando é exponencial de R1t e a outra y2 igual a exponencial de R2t. A gente já fez alguns exemplos. Vamos fazer mais exemplos depois na próxima exposição, tá? A próxima exposição vai ser apenas de exemplos. Quando você tiver que as duas raízes R1 e R2 são iguais, aí nesse caso, uma das soluções por esse método é exponencial de RT, que R1 é igual a R2, deixa eu colocar R1 aqui. Mas usando esse método da equação característica dá para encontrar uma raiz, uma solução. A outra solução, a gente já discutiu, é só multiplicar essa aqui por T, usando o método da redução de Orte, ou o método de D'Alembert. Y2 igual a R vezes E elevado a RT. Isso aqui é a segunda solução, R1. E por fim, o terceiro caso, quando você tiver raízes complexas da forma A mais BI, as soluções são E elevado a AT cosseno de BT, e a outra solução é E elevado a AT seno de B vezes C. Interessantemente que as funções trigonométricas elas surgem naturalmente como soluções de equações diferenciais lineares de segunda ordem. E isso tem uma aplicação, isso vai ser bem visível na parte de aplicações. Porque a gente sabe que as funções trigonométricas são funções periódicas, coisas que ficam indo e voltando, né? Ficam se repetindo, como muitas coisas na nossa vida. E essas funções elas surgem como soluções dessas equações características. Então, pessoal, muito obrigado por assistir. E na próxima exposição nós vamos fazer alguns exemplos de soluções de equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas a coeficientes constantes. Até a próxima!